Olá! Estamos começando mais um programa MFSU Entrevista e dando sequência no nosso quadro dessa semana, a Semana Especial da Mulher. Começou no dia 1º de março e vai até o dia 8, segunda-feira. É bem verdade que no domingo nós apenas iremos reapresentar através dos nossos canais todas as entrevistas. Mas amanhã nós temos entrevista também. Amanhã temos duas entrevistas, uma às 9 da manhã, que é com as meninas do Hospital de Caridade de São Roque, e à noite, às 9h30 da manhã, e à noite, às 19 horas, estará aqui a Nanda Ribeiro, que ela é música, é empresária, enfim, vai estar aqui também no nosso canal para a gente fazer uma grande festa. Claro, grande festa em 2, 3 pessoas, mas com você que está aí do outro lado. Quero agradecer a todos pela companhia nessa manhã de hoje. Você está nos acompanhando provavelmente aí pelo YouTube TVSU, pelos nossos canais do Facebook TVSU Comunitária e MFSU Morro da Fumaça, e o nosso canal oficial, que é tvsu.com.br, lá no nosso site, no nosso portal, onde você também pode agora baixar o nosso aplicativo. Vai lá no Play Store e baixa o aplicativo Rádio MFSU. E nesse aplicativo, que é muito bonito, leve, você pode tanto assistir a TV como ouvir também a nossa programação da rádio, que estamos preparando com muito carinho para você ter, além da TV, também ouvir a nossa rádio. E é com muita honra, com muita alegria que nós recebemos hoje aqui 2 convidadas. Estamos recebendo hoje aqui a Eusélia Marques, que é do lar, bonito, chique, né, do lar, e também a vereadora Simone Almeida, que é empresária. Vamos começar com a Zélia. Bom dia, Zélia. Bom dia, Beto. Bom dia, Simone, né? Bom dia, O'Halley. Bom dia a todos os ouvintes, né, que estão nos assistindo também. E assim a gente recebeu o convite, né, para a Semana da Mulher, e aqui estamos para ver o que é que o Beto vai perguntar, né? Então... Bom dia, Simone. Bom dia, Beto. Bom dia, Eusélia. Seu Marcinho, que está aqui nos acompanhando, né? Ao Halley, a todos que nos assistem nesse momento pela Rádio TVR Sul. Muito bom dia e obrigado, Beto, por mais uma vez fazer parte da sua programação. Uma alegria recebê-la novamente aqui, uma alegria recebê-la pela primeira vez aqui. Zélia, espero que seja a primeira de uma série de conversa que a gente possa fazer aqui. Como a Simone já falou, adiantou, o Márcio Marques. Márcio, nós já estou aqui pensando em a gente construir um escritório para ti aqui, porque tu já faz parte da TV Isso, né? Já faz parte da nossa vida aqui. Que bom tê-lo novamente aqui. Seja sempre bem-vindo. Pois bem, Zélia, do lar, trabalhando em casa, mas tivesse muita atividade já na comunidade também, né? Conta um pouquinho da tua história pra gente. Sim, eu, na comunidade, né, eu vim para Morro da Fumaça em 75. Dali a gente eu não participava de nada na comunidade, só foi formando, né, mais a comunidade, mas até o primeiro convite que eu tive para se enganjar em atividades foi a dona Zenália, né, que fez o convite para a gente participar da igreja. Até então a gente estava vindo de Criciúma, e a gente aqui não tinha muito contato assim com as pessoas, né? Uhum. Então foi a primeira que fez o convite a nós para participar, então era na matriz, né? A gente participava, tudo. Então depois eu tive um convite para participar na comunidade como catequista. Uhum. Isso foi através da Dona Maria Alexandra, né? Quando esteve a Dona Maria Rezadeira na comunidade, né? Ela me fez o convite e aceitei. Então foi uma caminhada muito, muito boa. Me realizei bastante com a catequese, foram quase 30 anos de catequese, né? Sempre com a Crisma 2, os adolescentes, né? E então foi assim muito bom. E depois fomos se engajando, né, participando de pastorais, participando de outros grupos, a Clube de Mães, sempre participei. Ainda agora com a pandemia a gente faz o trabalho em casa, né, então, mas continuamos.
E a catequese eu até me afastei um pouco, porque já faziam quase 30 anos, tem que dar oportunidade para os mais novos, né? Inclusive tem umas catequistas hoje atuantes que foram minhas catequizandas. Então a gente ficou assim, bem realizada com o que foi feito na catequese. Me afastei da catequese porque eu tive um problema de pulmão, um problema de pulmão. E se eu ficar muito tempo conversando, ou até para cantar na igreja, coisa assim que eu também fazia, né? Eu participava na igreja das liturgias, tudo. Vai indo e a minha voz vai ficando rouca e vai sumindo a voz. Então eu tenho esse problema ainda. Mas está sendo acompanhada, né, por médico. E tem medicamentos, ainda bem, né, Beto? Os medicamentos que nos ajudam. Então, por isso que eu me afastei um pouco da catequese, mas fez falta. A gente sabe que faz falta. E a pastoral da criança veio também no início, né? A gente fez o primeiro treinamento com o convite também da irmã Hilda Arnes, que através da dona Alzira veio o convite para a gente fundar no bairro Naspolini a pastoral da criança. Então, o bairro Naspolini era situado o primeiro grupo, né? E depois foi passando para outras comunidades, treinando, formando mais liderança. Só que daí a pastoral da criança, foram 20 e tantos anos de pastoral da criança. Fui coordenador de comarca, fui da paróquia, e inclusive da paróquia a Luzia também foi coordenadora, né? A Albertina foi coordenadora da paróquia. E então a gente aos poucos foi se afastando, porque tive muitas mudanças para a Bahia, né, também, por causa da empresa, o Márcio trabalhava na Molisa. Então aí eu ficava o tempo outras pessoas no meu lugar. Quando eu voltava eu assumia. E só que a pastoral da criança, depois que foram veio essa agentes de saúde comunitária, então as próprias lideranças, que eram voluntárias, né, elas, com a dificuldade também do dia a dia, precisavam ajudar o orçamento da família, como toda mulher hoje trabalha também para isso, né? Então, como a pastoral da criança era voluntária, não tinha uma renda, não tinha nada, então a maioria delas, para não dizer todas, fizeram o treinamento, né, ou se prepararam como agentes de saúde comunitárias e fazendo o trabalho delas também. Então, o trabalho da pastoral da criança, da agente comunitária, era praticamente igual. Elas acompanhavam as famílias, as crianças, pesavam, agora não sei se ainda pesam, mas pesavam também. Então, todo o trabalho era quase igual. Aí chegou um tempo ali que a gente recebeu umas notificações do Ministério da Saúde, porque estava indo, os dados que a gente mandava através das folhas da pastoral, estava coincidindo com os mesmos dados que recebiam das agências de saúde. Então aí a gente foi chamada na Forquilinha, aí a mãe Hilda fez uma reunião e colocou para a gente, né, que estava coincidindo a reclamação de duplas famílias, duplas crianças, duplas gestantes, estavam indo assim. Atendido duas vezes, né? Duas vezes. Então, com a pastoral da criança e ao mesmo tempo com as agentes de saúde. Eram as mesmas famílias, as mesmas crianças, então não foi só aqui em Morro da Fumaça, foi uma maioria das paróquias, né? Os municípios, paróquia. Então aí ela foi enfraquecendo. A gente não encontrava mais voluntários, porque as pessoas precisavam trabalhar para ajudar a família, na renda da família. Então, onde foi enfraquecendo mais a pastoral, aí por último mês eu estava já na Bahia, a Albertina ficou como coordenadora, e foi indo e a gente desistiu. Então, há uns 2 anos, a Lília, né, que é sobrinha da doutora Zilda, doutora e da irmã Hilda, teve contato comigo, perguntando se queria voltar, e eu expliquei que não dava, porque nós não conseguíamos voluntários mais em Morro da Fumaça. As mulheres trabalhavam fora,
arruma voluntários como professoras aposentadas. Mas eu dizia, já se aposentaram, já para descansar, ter uma vida delas. Como é que vou ainda trazer elas para pastoral? Então, não tem condições, né? Então, aí foi onde aí eu encerrei ali, esperava que não tinha mais condições de continuar Morro da Fumaça, mas muitos municípios também desistiram. A gente participava das reuniões na Uruçanga, Cocal e Lauro Miller. Que era a comarca. Então, me parece que não tive contato mais com a Luzia de Lauro Miller, mas parece que continua só Lauro Miller. Só Lauro Miller. Depois a gente vai continuar essa conversa, que eu acho que é interessante Sim. a gente ouvir. Simone, me contei que porque são histórias diferentes, são épocas diferentes, né? E perfis de mulheres diferentes. Aliás, todos os vídeos, todas as entrevistas que nós fizemos durante essa semana aqui, com as mulheres representantes de diversas aulas, você vai perceber que são histórias, ao mesmo tempo que parece ser familiar para você, mas são bem diferentes, né? Simone, me conta como é que é esse malabarismo que hoje, por exemplo, tu como mulher, dona de casa, mãe, vereadora, que é um cargo político na cidade, altamente de compromisso, e também empresária. Me fala um pouquinho dessa tua vida. Parabéns para a dona Zélia, né? Porque, olha, não é só dona de casa. Não. Essa liderança aí, né? Todo engajamento com a comunidade, as mulheres, querendo ou não, fazem a diferença, né? Então, parabéns por todo o trabalho desenvolvido aqui no nosso bairro, no bairro das Colinas, né? Tem muita história para contar, Zélia. Zélia. Nossa, muito interessante. Então, Beto, eu acho que a mulher hoje ela tem que ser dinâmica, né? Ela não pode e não tem uma função só. Como você disse, a gente é filha, depois a gente é comerciante ou empresária, tem que ter a tua função, dona de casa, esposa, mãe, então assim, e a gente tem que se virar nos 30. Mas eu acho que isso a gente acostuma, Beto. Tu entra no ritmo, né, dona Zélia? E vai fazendo parte da tua vida, tu vai te acostumando com aquilo e assim, eu acho que a mulher, ela se adapta ao momento, à realidade que ela está vivendo, e ela consegue, mesmo nas dificuldades, várias coisas que ela tem que fazer, ela consegue ainda ter tempo para tudo. Então, eu acho que hoje a mulher ela está desempenhando muito bem o papel na sociedade, ela consegue estar em casa, ela consegue estar no seu comércio, na sua empresa, agora participar do serviço público, e é bom, é muito, assim, para mim está sendo uma coisa muito boa, estou gostando muito de ser vereadora, eu acho que, claro, eu também já fazia parte da comunidade, a gente também já era engajado em várias atividades, mas é uma outra que a gente se descobre e vê como é importante a gente participar e fazer parte realmente do legislativo, do executivo, enfim, a gente tem que ter essa contribuição na nossa vida também. Acho que tudo a gente tem que poder contribuir. Estou vereadora, sou nesse momento, não sei até quando vou ser, mas eu acho que a gente tem que deixar o nosso legado, né, para o nosso futuro, para a nossa família, para o nosso povo. Então, está sendo muito gratificante, Beto. Simone, nós conversávamos um pouquinho em off, também é que no passado não era assim, mas hoje os companheiros homens estão ajudando mais em casa também. Isso é muito importante, ajuda a diminuir um pouco essa carga tão pesada, né? Com certeza, Beto. Hoje os homens, assim, estão muito... Eu aqui quero parabenizar meu esposo também. Hoje ele está de aniversário. Opa, parabéns! Né? Mais um aninho de vida, meu companheiro. Nossa, meu agradecimento todo a ele. Reginaldo. O Reginaldo, parabéns, muita saúde. Então, assim, a gente é o que é, porque também tem o homem com a gente, né? A gente tem o companheiro com a gente, então quero agradecer a ele, porque para ser o que a gente é, ainda mais na parte política, a gente tem que ter uma pessoa com a gente que apoie, porque tu não vai contra também a tua família, né? Sim, então, sim. E ele, nossa, em casa também ajuda, o que ele pode, ele faz. E eu acho que tem que ser assim. Eu acho que se a gente tem o trabalho fora de casa, tu traz recursos também, o marido também não vai ter problema nenhum de ajudar, né, Beto? Acho que isso é mais normal do que parece. E que o Reginaldo continue sempre assim, ajudando a esposa, porque é importante nesse momento da vida, né? Porque, como tu falaste, são momentos na vida, e esse momento é um momento muito importante. Aliás,
companheiros e companheiras têm que se ajudar sempre, né? Tem que estar sempre se ajudando, um cuidando do outro. Isso é importante, né? Claro que tem uns altos e baixos, mas isso faz parte do cotidiano, né? Que não se pode... nós temos que ser amorosos com quem está do nosso lado. O nosso próximo, mais próximo, é justamente o nosso esposo, a nossa esposa, os nossos filhos e os nossos familiares, né? Concluiu essa parte, Simone? Sim. Então, tá, Zélia, a Simone estava falando aqui, comentou isso de estar presente aí como dona de casa, fazer a múltipla tarefas, né? O Márcio é parceiro? O Márcio né? Quando ele trabalhava, né, na Moisa, ele não era um parceiro, porque não teve, ele vivia a Moisa, né? Só vinha para casa mesmo para dormir. Quando não virava à noite. Então... Pelo menos, trabalhador ele era, ele é até hoje, né? Então, nas tarefas de casa, ele ajuda bastante. Se precisar lavar louça, varre casa, gosta de estar sempre com as coisas arrumadas, limpas, né? Também. Então, ele ajuda bastante mesmo. E às vezes eu também peço, né? Até ontem, ele lá no celular, sentado no celular, desde as 8 da manhã. 10h30 eu começando a fazer o almoço. Márcio, vai trabalhar? Eu dizia para ele. Não ficou sentado tanto tempo. Então, às vezes eu pego no pé. Mas é bem participativo, né? Ele ajuda bastante também, colabora. E tem que ser assim, né, Beto? Eu acho que todo homem tem que colaborar com os serviços da casa. Porque a mulher que tem que fazer, a mulher que é serviço de mulher. Mas, quer dizer, eles também têm que dar a participação sempre em tudo, não se retrair, não, porque eu sou homem, ou não vou fazer isso porque o que é que os amigos vão dizer, o que é que os amigos vão achar se souber. Tem essas coisas ainda existe no século XXI, mas existe. Mas eu esse acho preconceito ainda, né? Sim. Então, eu acho que todo homem deve colaborar, né, também, como toda mulher também, porque não é só, mas tem mulher também que não dá muita bola assim para serviços, tanto faz como tanto fez, existe ainda também. Se a louça está revirada, a casa está de perto para cima, não tem muita... Está tranquila. A louça fica lá e espere, mas não é assim, né? Então, eu acho que a mulher tem que fazer a parte dela e com a ajuda, a colaboração, quando o homem puder também. Então... Que bacana, muito bem a conversa de hoje com a Simone e com a Zélia, que são duas pessoas comunitárias que estão aqui hoje no nosso canal, dando sequência na Semana Especial da Mulher aqui na TV Sul, que nós preparamos com muito carinho para você que está em casa, você que é mulher, inclusive para você que é homem, para aprender um pouquinho mais com essas mulheres sensacionais que estão vindo aqui no nosso canal durante essa semana e mais diversos programas que a gente tem gravado. A maioria aqui no nosso canal sempre foram com as mulheres, porque hoje as mulheres estão muito em evidência, né? E cada dia mais se envolvendo mais com todos os afazeres da sociedade, contribuindo muito, muito, muito com todas as alas da sociedade. Eu quero lembrar você que está em casa, ao Reginaldo, né, que hoje está de aniversário, ao Marcinho que está aqui, que a Cantinho das Flores, a loja Cantinho das Flores está com uma promoção de café da manhã, cesta de café da manhã, da tarde, da noite, de madrugada, enfim. São diversas cestas com diversos valores e cada uma mais linda que a outra. Eu estive hoje lá de manhã, já fiquei de olho em algumas lá, estou pensando aqui ver como é que eu vou, qual dela escolher, porque são todas lindas, lindíssimas e preços sensacionais. Então, Dia da Mulher, por favor, Márcio, Reginaldo e a todos vocês homens, inclusive os mal acabados aí que nunca deram nenhum presente para suas esposas, vão lá na loja Cantinho das Flores e lá você vai adquirir as mais belas flores e também cestas de flores. E agora tem um Cantinho do Boticário. Poxa vida, o Cantinho do Boticário na loja Cantinho das Flores. Pessoal, hoje não fecha ao meio-dia, porque amanhã
amanhã nós estamos vivendo um lockdown novamente, todo mundo tem que se proteger, tem que se cuidar, e é assim mesmo que tem que acontecer. Mas hoje a loja Cantinho das Flores não fecha meio-dia, você pode passar lá e vai até as 6 horas da tarde. Não fecha. Fecha amanhã e abre na segunda-feira, que é o Dia Internacional da Mulher, né? Então você pode passar lá, mas adiante, né? Você não quer dar um presente, porque as pessoas vão indo, vão buscando, e quem chega primeiro colhe os melhores frutos, podemos dizer assim. Mas todos os presentes lá são de alta qualidade. Você pode ligar para o telefone 99612-6660, 99612-6660, e você pode pedir as imagens que a Andréia vai mandar para você sobre as cestas e flores que tem lá. E aí você pode fazer um pedido. Se você não quiser entrar na loja, que todo mundo tem que se cuidar, eu até convido você a entrar na loja, mas se você que está tomando todos os cuidados, não quer devido ao movimento, né, você pode ligar para a Andréia, por esse número que eu acabei de passar, e pedir para ela entregar para você a cesta lá na rua, ou as flores lá no carro. A Andréia vai sair da loja e vai entregar para você. Para a Andréia não há nenhum problema. Ela entrega lá sem você precisar sair dentro do seu automóvel, enfim, né? Então, muito bacana, sensacional. Fica bem em frente ao semáforo de Morro da Fumaça. Loja Cantinho das Flores. E vai dar presente. Você vai nos nossos canais, no Facebook, TVSU Comunitária e MSU Morro da Fumaça, tem um banner da Loja Cantinho das Flores e tem ali uma promoção. Você vai ali, se inscreve e você pode ganhar no sorteio amanhã às 19 horas no programa especial também, ainda especial da mulher, com a Nanda Ribeiro, que você vai ouvir muitas músicas. A Andréia vai estar aqui, nós vamos fazer o sorteio. Então, para você que participou do sorteio, que escreveu lá, eu quero participar, ou eu quero, você já estará participando, e nós queremos, a TV isso junto com a Loja Cantinho das Flores, entregar um presente para você, sensacional, para você presentear quem você ama. Tá bom? Então tá bom. Tem alguém aí, Rané? Vamos ver quem está conosco agora? Vamos lá. Bom dia, Beto. Bom dia. Bom dia, vereadora Simone. Bom dia. Bom dia, Zélia. Bom dia. Anos, né? Igual assim como a Adelina e a Mari estiveram aqui, eu basicamente cresci convivendo com a comunidade. A Zélia é sempre uma dessas pessoas, né? Uma pessoa, a Zélia e a Albertina, que já foi citada. Eu gosto sempre de ressaltar que são pessoas que fizeram parte da minha infância, pessoas que fizeram parte do meu crescimento. Então, é muito bom receber você aqui, Zélia. Obrigada, Rally. E um abraço para o Itamar, Brito e Michele. Itamar e Michele, muito obrigado, forte abraço. O Joselito Efraim. Joselito, que bom tê-lo conosco. A Michele Marques. Michele, essa nós conhecemos, né? Michele, muito obrigado. José Campos, o Zé Grande. Bom dia, um abraço. Bom dia. Zé Grande, do Terno de Reis, um abraço, muito obrigado. A Michele falando que ele não para nunca, né, mãe? Se referindo ao Marcinho? Que bom, enquanto estiver andando, né, Zé? Senão ele está com saúde, né? E um abraço para Maikele Ribeiro. Maitele? Maikele. Machele? Maikele. Uhum. Forte abraço para você, Maikele, muito obrigado. E a todos vocês que nós não conseguimos identificar aqui nos nossos canais, porque você não é inscrito ainda, você pode ir lá no MFSU Morro da Fumaça, no perfil, e você pode se inscrever e nós iremos atender você com muito carinho. E também nas nossas páginas, na nossa página e na nossa comunidade, TVR Sul. Vai lá, você pode se inscrever, que você estará recebendo então todas as notificações quando nós formos entrar no ar, tá bom? E também no nosso YouTube, vai lá, se inscreva também. As nossas convidadas hoje é a Simone Almeida e a Zélia Marques, são as nossas convidadas representando certamente essa ala tão importante na sociedade mundial que são as mulheres. Simone, tu trouxeste aqui algumas informações importantes sobre a mulher empresária, né? Fala um pouquinho sobre esse assunto. Então, Beto, foi falado muito essa semana no teu programa sobre a igualdade, a luta das mulheres nessas décadas, né, que se passaram, tanto que comemora esse dia 8 de março devido a uma tragédia, né? Então, a tragédia que levou a ONU, que oficializou essa data, certo. Não é uma data do comércio, né, diferente das outras datas, que geralmente comércio que
definiu, né? Então, eu peguei esse relatório, é do Sebrae, de março de 2019, que fala sobre o perfil das mulheres empreendedoras no Brasil. Só pra gente, né, ter uma conversa, um apanhado, como é que estava naquela época. As mulheres, elas correspondiam a 34% dos donos de negócio da média nacional. 34%. As mulheres donas de negócios são mais jovens que os homens. Elas começam antes. Mais cedo. Que as mulheres donas dos negócios, elas têm 16% a mais de escolaridade que os homens. Poxa, interessante. Só que, ao contrário, elas têm mais estudo, só que elas ganham 22% a menos que os homens. Então, há uma desigualdade ainda, né? Por mais que tenha mais estudo, mas ainda essa paridade não existe, né? E outra informação assim que eu achei interessante é que quase metade das microempreendedoras individuais, as MEIs, né, que a gente fala, são de mulheres. 47,6% são empresas de mulheres, ligadas ao quê? A beleza, a moda, a alimentação. Isso tudo decorrente também, Beto, querendo ou não, uma renda familiar. Muitas donas de casa precisam de renda. Então, elas acabam vendendo um produto, fabricando um outro produto. Enfim, então é uma renda que complementa a renda familiar da família. Então, achei bem interessante esses dados. E ali comprova também que ainda nós não temos os mesmos direitos, né? Infelizmente, por mais que toda essa luta ocorreu, a gente ainda tem essa disparidade salarial, ainda acontece, né, no mundo, enfim. Mas essa data, 8 de março, então, foi definida pela ONU devido a essas tragédias e a luta das mulheres por igualdade, por respeito, né? Então, todo o trabalho dessas mulheres no passado, hoje, estamos melhor, temos mais direito devido a essas revoluções que aconteceram no passado. Então, apanhado. Vivendo esse paradoxo, podemos dizer assim, né? Então, há muito que se construir, muito que se trabalhar ainda para mudar essa realidade, né? Porque pelo que as informações que tu traz aqui, aquilo que a gente sente, aquilo que a gente vê, as informações que a gente busca, de fato é isso. As mulheres ainda, nesse sentido, são marginalizadas ainda, né? Não são respeitadas da forma que deveriam ser, porque tem uma empresa que está vindo aqui para Morro da Fumaça, vai gerar alguns empregos, né? 25 empregos no momento. A empresa tem um número de mulheres muito expressivo dentro e os salários são iguais para homens e mulheres. E é preciso que isso venha a acontecer e que por quê? Simone, não há diferença hoje entre homem e mulher em serviço pesado ou leve, porque a gente está vendo a mulher caminhoneira, a mulher torneira, a mulher mecânica, a mulher policial, a mulher empresária, a mulher que recicla, enfim. Não há motivo para essa disparidade, né? Não, eu acho que já tivemos mais, né? Só que ainda existe, Mas essa porcentagem já mostra que existe muito, existe, né? Sim, só que não dá para esconder, isso está, né, no relatório do Sebrae, então foi feita pesquisa, né? Só que eu acho que cada dia que passa a gente conquista um espaço, e isso é aos poucos, mas é o mérito da mulher brasileira, da mulher mundial, né? Que está conquistando cada vez mais o espaço, como você disse. Existem motoristas, né, mecânicas. Então eu acho que a mulher ela tem que fazer o que ela gosta realmente, né? Diferente da profissão, não existe uma profissão que é exclusivamente ao homem tem que ser ou a mulher. Eu acho que temos que realmente fazer e ser a profissão que a gente quer. A gente todas somos donas do lar, né? Então eu acho que nesse outro meio período, nesse outro tempo, acho que a gente tem que realmente fazer o que gosta, né? Tem que ter nós vivemos tão pouco nesse mundo, né? Então temos que buscar realmente a profissão que a gente deseja, mas, claro, algumas infelizmente não têm acesso, não têm as condições e vão ter o que sobra, né? Às vezes não é o que queria fazer, vamos dizer assim, queria ter feito uma faculdade, queria ter estudado, mas a realidade às vezes não permite. Mas quem tem possibilidade, eu acho que tem que fazer o que gosta realmente, é o que eu penso, né? Eu acredito que Deus criou primeiro a mulher, depois o homem veio de teimoso, né? Então, o homem é teimoso. Zélia, é isso que a Simone falou, é isso mesmo? A mulher tem
aos poucos tem que ir conquistando esse espaço? Sim, aos poucos ela já conquistou, né, bastante espaço a mulher, porque a gente veja assim que uns anos atrás a mulher ela trabalhava em casa e também ia para a lavoura, para a roça, né? Tinha os filhos, levava, então já é antigo já o trabalho da mulher, né? Então eu acho que a mulher tem que conquistar o seu espaço, sim, tem que lutar, continuar lutando para que ela tenha um salário digno também igual ao homem, né? Pelo como tu falou, não é porque como tem caminhoneira, tem tudo, né? Tem mulher pedreira. Mulher pedreira. Eu já vi também. Então, eu acho assim que é mais do que justo que a mulher também seja remunerada quanto o homem. Né? Então, não fazer assim uma discriminação sobre isso. Mas, aos poucos, eu acho que vai chegar lá, né? Acho que vai chegar, que nossos jovens de hoje, essa geração de hoje, eu creio assim que eles estão mais preparados e que eles ainda vão adquirir esse sonho ainda. Principalmente as mulheres, né? Principalmente as mulheres. Sério, o nosso programa está quase chegando ao final. Hoje, outro dia, nós vamos te convidar para te vir aqui para a gente explorar muito a tua história, né? A Simone a gente já contou um pouco, vamos ter mais oportunidade também. Mas eu não poderia deixar, inclusive para a Simone também, eu acredito que já tem essa informação, mas esse detalhe é importante, falar um pouco sobre... Ontem já falamos um pouquinho aqui com a Mari e a Adelina, muito obrigado a vocês por ter vindo também, sobre a Multimistura, porque fosse uma das pioneiras que trouxe para o Morro da Fumaça, né? E ainda alguma dúvida se isso faz bem, algumas pessoas, mas será que é bom, será que não é? Fala um pouquinho desse complemento alimentar. A Multimistura, né, foi uma conquista da Pastoral da Criança, que até iniciou-se em Florestópolis, em Curitiba, através da pediatra doutora Zilda Arnes, já falecida, né? Então foi ela vendo ela tinha um filho que era pediatra também, e ela vendo que morria muitas crianças de desnutrição. Então, eu até lembro também de crianças que morreram, né? Sim, até inclusive eu tive uma irmãzinha, né, bem mais nova que eu, que faleceu também de desnutrição. Então as crianças ficavam com a barriga grande, né? Achavam que estava gordo, mas era desnutrido, ele era corpo seco, a barriga que era grande. Então muitas pessoas, está com saúde, está gordo, e não era. Muitas crianças eram gordos, inchados, e se achavam que era gordo. Outros eram magros demais. Então ela chegou a uma conclusão que tem que fazer alguma coisa. Então surgiu a ideia da multimistura. Juntou os farelos de arroz, farelo de trigo, a farinha de mandioca, farinha de milho, farinha de polvilho e as sementes, né? Então as sementes assim foram muito poderosas. E também a folha do aipim torrada também, feito uma farinha. Foi todos esses ingredientes, formou essa farinha. Com a casca do ovo também na época, né, Zé? Casca do ovo, que agora por último usava dolomita, né? Mudou, né? Mas mudou. Então foi aos poucos, começando nas comunidades bem carentes, as crianças morriam muitas, e foi com a multimistura, dava resultado. Foi tirando as crianças da desnutrição, até adultos, muitas gestantes eram desnutridas. Inclusive a gente tinha uma fita que a gente media o braço esquerdo da gestante. Ali a gente sabia se ela era desnutrida ou não, a gente tinha esse treinamento para isso, né? Então foi começando com a multimistura, além de crianças, adultos, muitos idosos saindo da desnutrição. Então começou em Curitiba. Depois foi se espalhando, né, pelas paróquias, por tudo, até inclusive o Brasil todo, até no exterior, né, como a doutora Zilda morreu lá no Haiti, ela trabalhava muito naquele país,
Então ela levou a multimistura para as pessoas pobres daquele país também, né? Então foi assim muito bom, a gente sabe disso. Hoje não morre criança desnutrida, é muito difícil no Brasil, né? A gente já morreu alguém desnutrido. E a gente continuou aqui em Morro da Fumaça, com outras paróquias também. E a multimistura a gente fazendo. Então tinha as máquinas, né? Tinha dificuldade de ter as máquinas. A gente foi adquirindo aos poucos. Nós, inclusive, né, aqui da Morro da Fumaça, ainda temos as máquinas aqui guardadas no salão da igreja, aqui do Naspolini, que a gente adquiriu também. Só que daí assim, o Betais surgiu, depois de a gente ter adquirido as máquinas, as paróquias, os municípios, né? Ou compravam, ou alguém doava, a nossa foi doada, né? Então, surgiu um problema. Tem a Associação da Pastoral da Criança, que é a APAS, que é de Forquilinha. Então, tudo que a gente adquiria na pastoral, de maquinário, que a gente adquiria, tudo, né? Como teve municípios que adquiriam muito mais bens, assim, coisas, né? Terreno que era doado para fazer casa da pastoral, tudo. Então, tinha que colocar tudo em documento registrado e levado para a Forquilinha, porque lá, depois que terminasse a pastoral, tinha que ser levado tudo para essa associação. Aí eu não sei as outras paróquias o que é que fizeram, mas eu aqui no Morro da Fumaça eu não aceitei, não fiz documento nenhum, e disse que nós tinha ganhado, que era uma doação, e eu não ia repassar isso para a associação da pastoral, que ia ficar para a comunidade. Então nós temos até hoje, fizemos, agora com essa pandemia não foi feito, né, mas a multimistura, mas a hora que tiver o pessoal vacinado, porque a gente sabe que esse vírus não vai acabar, né? Tão cedo, então, né? Não vai acabar tão cedo, então tem que se vacinar. Não se sabe se vai ser vacina todo ano ou de 2 em 2 anos, nunca não se sabe isso. Mas a hora que der, a gente volta a fazer a multimistura para distribuir no Morro da Fumaça. Inclusive, quero te dar uma boa notícia. Através de algumas doações, a agente comunitária também, a Adelina e a Mari, que são conselheiras do Conselho Local de Saúde, receberam um valor, né, pouco, para confeccionar, porque há muito pedido, sabe, Simone? Muito pedido da multimistura, porque as pessoas estão buscando, porque os idosos, por mais que se alimente bem, não tem esse complemento alimentar devido à industrialização da alimentação, né? Então, a multimistura ela volta a ser confeccionada novamente, provavelmente a Adelina vai estar chamando todo mundo para conversar, para a gente confeccionar a multimistura. Então, é muito importante falar isso, Simone, porque hoje também está numa posição como vereadora. Teve uma época no passado que a prefeitura fornecia os insumos para construir a multimistura, que é distribuída gratuitamente no município. São diversas crianças, adultos, mulheres gestantes, idosos que usam esse produto, que a procura é muito grande ainda, né? Por um lado é bom, por outro lado, infelizmente, a gente não tem como bancar porque os insumos são caros. Quem sabe, Simone, dá uma olhadinha lá como vereadora, se cria um projeto de lei para que a prefeitura consiga bancar essas sementes, não é o dinheiro, mas o produto em si, né? Para que a gente possa construir para ajudar a nossa cidade. Porque, como a Zélia falou, não tem mais aquelas crianças aparentemente desnutridas, mas nós temos muita dificuldade das pessoas manter uma alimentação saudável, um complemento para suprir, porque tem muita gente também, né, Zélia, tomando complemento alimentar, muitas vezes não é natural, o que melhora de um lado e prejudica a saúde de outra forma, né? Então, Beto, semana passada eu fiquei sabendo que a multimistura não estava sendo mais produzida. E a pessoa comentou que era falta de recurso, e também devido à pandemia, porque as pessoas que acabam fazendo também estão no grupo de risco, né? Eu até visitei a dona Adelina semana passada, conversei com ela, estive na casa dela, tudo. Inclusive, aí elas vão voltar a fazer, nossa, achei bem interessante. E eu vou ver essa questão sim, Beto, eu vou ver se a prefeitura, se a gente consegue reverter alguma coisa através do executivo, porque não é só as crianças, nós temos os idosos também, que isso complementa muito a alimentação. Aí eu achei, quando a pessoa comentou semana passada que não estava mais sendo feita, aí eu procurei a dona Adelina na mesma hora, conversei com ela,
Claro que devido à pandemia também foi um dos motivos principais que se parou, né? São aquelas que têm muita procura. Então, eu acho que é uma coisa que a gente precisa manter. E, querendo ou não, isso, né, tá aqui no nosso município. São coisas nutrientes, saudáveis, que precisa ser mantido para a nossa população carente também. E os nossos idosos que precisam, não pela questão nem financeira, porque aquilo ali faz a diferença na alimentação. É um complemento alimentar. É um complemento alimentar. Então, vou levar sim essa proposta, pode ter certeza, eu vou fazer indicação, né? Até gostei também que você comentou, porque eu acho que isso, além de se trabalhar voluntariamente, as pessoas aqui do bairro, né? Então, as pessoas ali fazendo, sabem fazer multimistura, tem todo o maquinário, é só os insumos, então não seria tanto, e acaba ajudando tantas pessoas da nossa comunidade. Muito interessante. Muito bem, meninas, infelizmente o nosso tempo está chegando ao final. Tem mais alguém aí, Ralian? Tem mais alguém aí? Vou ver quem está conosco nessa manhã de hoje. A todos vocês, muito obrigado. Uma alegria estar com você. Não esquece de passar você, inclusive você que é mulher, né? Tem mãe, tem filhas, tem amigas. Dá um presente da loja Cantinho das Flores, isso mesmo. E você, homem, nem se fala, né? Vamos enaltecer todas as mulheres. Você pode, inclusive, passar lá, encomende aí umas 10, 20 rosas. Vá para a rua da cidade e distribui na segunda-feira, ou nesse sábado, ou nesse domingo. Não precisa acumular pessoas, mas distribui aí umas 10, 20 rosas aí, certamente. Isso vai dar um impacto muito forte, porque através de 2, 10, 20 mulheres, todas elas vão ficar felizes por ter sido lembradas e contempladas essa data tão importante que, além de ser uma data comemorativa, é uma data também de reflexão. Quem está aí, Ralé? Um abraço para o vereador Ricardo Guedin. Grande Ricardo Guedin. Simone, nós já estamos pensando aqui na TV Sul de preparar um prêmio para o Ricardo. Ele não perde um só do nosso programa. Que coisa boa. Bom. Obrigado, Ricardo. Além de ser o vereador da cidade, é nosso amigo querido aqui também. Abraço para Valdete Teixeira Bortolato. Valdete, muito obrigado. A Michele Marques falando que a mãe trabalhou de servente na nossa casa quando eu era bebê. Olha só, eu fui servente também. Mulher, o que tu não fizesse na vida, caramba? Por isso que eu me apeguei muito a essa casa, porque às vezes o Márcio fala em vender, não vou vender. Porque desde o assentamento da pedra até terminar a laje, eu fui servente. A Michele, com 3 mesinhos, eu morava na outra rua ali, deixava na sombra da casa da falecida Amélia, mãe do Divino, não sei se todo mundo conhece, e trabalhando de servente de pedreiro com o seu Zezo Rossoni, que era o pedreiro. Então, assim, a Michele foi bom lembrar, porque assim, por isso é o meu apego com a casa que eu moro. Márcio, acabou, não tem mais venda, Márcio. Ainda mais que esse reforço agora da Michele. Essa é uma pedra fundamental, não tem jeito. Muito bem. Quem mais está aí? Abraço para Rosa Panhan Sartor. Rosa, muito obrigado, querida. E Claudeci Silva. E a Claudeci Silva. A todos vocês, lembrando que esse vídeo aqui, essa entrevista vai ficar gravada, esse vídeo vai ficar gravado, você vai poder compartilhar com seus amigos a história dessas 2 personagens femininas que veio hoje, para completar ainda mais uma riqueza aqui para guardar aqui nos arquivos da TV Sul, e claro, guardar nos arquivos de Morro da Fumaça, que é muito importante. Mas para nós encerrar o programa ainda, Simone, aquilo que eu não perguntei, que tu gostaria de dizer, por favor, posso dirigir aquela câmera? Roberto, antes de eu encerrar, eu queria te fazer uma pergunta, posso? Pode. Quarta-feira você fez uma entrevista e comentou uma frase, e eu queria te lembrar da frase e que você me respondesse. Você falou assim, que debate em qualquer ambiente deve existir mesmo com a minoria. Está lembrado, né? Uhum. Que essas pautas não sejam colocadas de última hora pelo presidente na Câmara, sem debates. Uhum. Isso não acontecia nos outros anos. Tu sabe me dizer que pautas foram essas, Beto? Até porque tu sabe que eu estou na mesa diretora e me cobraram isso, sabe? Eu disse, olha, não tô ciente, eu vou perguntar pro Beto, eu vou sexta-feira lá e eu pergunto quem te falou e que tipo de pauta foi falada que foi colocada assim em cima da hora, Beto? Uhum. Essas pautas, eu não queria tocar nesse assunto aqui, mas é importante que tu perguntou também. Essa pauta, de acordo com as informações, Simone, eu acompanho a Câmara de Vereadores há muitos anos.
E sempre, se tu olhar lá no relatório da Câmara de Vereadores, uma das pessoas que mais subiu a tribuna de Morro do Fumaça para defender aquela casa foi o Beto Madeira. E faço isso com muita gratidão e sei que todos os vereadores procuram fazer o máximo possível, né? E hoje, quem coloca as pautas é o presidente, não são os vereadores, porque o presidente, ele preside. A função do presidente é presidir. Pelas informações, 4 vereadores não estão sendo consultados quando vai, por exemplo, um projeto de lei importante. Um projeto de lei importante. Não são consultados, não são conversados. Não está acontecendo reuniões, por exemplo, com os 9 vereadores. Há reunião com que é interessante, tem que ser feito mesmo, com os 5 vereadores que têm pensamentos em comum. No entanto, 4 dos vereadores não estão sendo colocados em pauta. E aí houve a reclamação. Eu fiquei preocupado, porque há projetos na Câmara de Vereadores que precisam de 6 votos. Né? Há projetos comuns, simples, de 5 votos para poder aprovar um projeto. Mas há projetos na Câmara de Vereadores, isso pode prejudicar o município, que precisam de 6 votos para ser aprovados. Então, era nesse sentido. Porque, por exemplo, o projeto sobre a Câmara Mirim, que precisa de 6 votos para ser votado, né? Então, é um projeto sensacional. Mas esse projeto precisa de mais um vereador para ser votado. É preciso um consenso, é preciso promover esse debate. Foi nesse sentido. Foi essa crítica, não a pessoa... Roberto, eu quero explicar até quando falou de 6 votos, realmente, o único projeto que foi até esse momento para a Câmara, que partiu do Legislativo, foi o projeto da Câmara Mirim. Uhum. E ele precisa de maioria absoluta, ou seja, 2/3 dos votos, precisa de 6 pessoas. Enfim, esse projeto entrou ou melhor, nós, vereadores, recebemos a pauta na sexta-feira, dia 12. Eu acho que você já está sabendo que agora a gente manda tudo antes. Para o vereador ler, se inteirar, eu acho que é o mais que normal. Chegar na sessão a par do que vai acontecer. Então, no dia 12 de fevereiro, todos os vereadores receberam no grupo dos vereadores, inclusive os funcionários da Câmara estão ali também com a gente, e eles repassam todas as preposições da semana seguinte. Então, todos os 9 vereadores receberam a preposição referente a esse processo, esse projeto. No dia 16, na terça-feira seguinte, ele foi lido no plenário, que seria o dia normal para só ler, não foi aprovado nada. Ele seguiu para as comissões. Na semana seguinte, na segunda-feira, a primeira comissão aprovou, voltou para o plenário para ser discutido, por unanimidade foi votado e foi aprovado a primeira comissão. Em nenhum momento os vereadores, inclusive os 4 que você comentou que reclamaram, falaram algo, ou tiveram alguma dúvida, ou quiseram acrescentar algo ao projeto. Em nenhum momento. Ele passou pela primeira aprovação. Ele voltou novamente para a segunda comissão, agora dia 1º de março. Nós aprovamos novamente e ele voltou para casa, para a Câmara novamente, para ser aprovado na segunda comissão, e onde foi rejeitado, onde teve 4 abstenções. Então, assim, o que nós estranhamos foi que ele tramitou, ele estava indo normalmente. Não foi uma coisa que entrou na sexta e aprovou na terça. Não. Ele entrou no dia 12 de fevereiro e foi rejeitado. No caso, a abstenção ocorreu na segunda votação da comissão. Não foi votado quando? Foi abstenção. Mas aí é que tá, tu se abstém, tu teria que justificar o porquê também. Sim, é fácil tu chegar lá e dizer que não, eu me abstenho de votar. Mas tu teria que dar um motivo, olha, eu me abstenho por isso. Mas simplesmente dizer que se abstém, e tu teve praticamente 15 dias para fazer uma indicação, olha, eu queria que fosse dessa forma, eu queria que se retirasse, eu queria que acrescentasse, eu não concordo com isso. Mas nem nos 15 dias não houve nada por parte dos 9 vereadores, ninguém reclamou, inclusive na primeira votação, né? Ele passou por unanimidade, então muito me estranhei. Eu fiquei realmente, não entendi, porque é um projeto muito legal, Câmara Mirim, já existe em outras cidades, inclusive ontem até Criciúma foi a primeira reunião. Isso envolve as crianças, os adolescentes, não vai ter custo para a Câmara, né? Também não é uma coisa assim que é toda semana, já tem uma definição. E envolve as crianças a gostar também da política, porque elas têm que entender, sabe? Elas têm que participar
Elas têm que se inteirar desde criança, não é depois, lá com 20, 30 anos que eu vou entender. Não, tu começar de criança, tu já tem uma outra percepção do mundo político, né? E isso na escola também é assim, tu já tem política desde criança. Então, o que a gente ficou só, assim, não entendeu, é porque se deixou tanto tempo para se abster, se teve uma votação, na primeira votação não houve nada de reclamação, ninguém se manifestou dizendo que, olha, que se tire, que foi aprovado por unanimidade na primeira votação. Quando retornou é que foi a abstenção. Então, assim, e dizer que foi em cima, não, até porque é um projeto bacana, um projeto que não mexeria em política de partidos, ao contrário, ele é muito construtivo. Em Criciúma, eu tive a experiência até de visualizar, porque minha filha estuda lá, até comentei na Câmara aquele dia, e assim, eles mandavam videozinhos, fotos, eles passavam na sala fazendo propaganda, então é muito legal. Inclusive, ontem eu fiquei sabendo que um pedido da Câmara Mirim de um aluno foi executado pelo governador, a reforma da escola estadual, que ele fez a indicação no plenário no dia da Câmara Mirim. Então, assim, achei muito interessante, é muito envolvente. E essa questão de não ter discussão, mas assim, em nenhum momento os 4 vereadores perguntaram algo. Então, acho que não foi falta dos 5 que estavam aqui, não teve reunião, mas em nenhum momento. Quantas reuniões foram feitas já? O presidente chamou para sentar os 9 vereadores juntos até agora? Assim, não precisa o presidente chamar, a comissão é toda segunda-feira. Não, o presidente é para presidir e ele chama. Até era um projeto pessoal do presidente, né? Ontem, por exemplo, a gente teve reunião com a educação, o pessoal chamou, estiveram 8 vereadores, um faltou. O prefeito também chamou para aquela questão do Finisa, também foram 8 vereadores, um faltou. A gente já foi chamado pelo executivo, uma audiência pública do quadrimestre, só tinham 4 vereadores ou 5. Eu acho que tinham 5 vereadores. Parabéns ao prefeito que está chamando todos os vereadores. Então, assim, eu acho que por parte do executivo, ele está tentando nos informar e trazer o máximo possível de informações, porque eu acho que quando chega para a gente entender, e se tiver dúvida, para ter tempo também de perguntar. Eu acho que esse é o nosso papel, né? Sim. A gente tem que realmente se inteirar do que está acontecendo, do que está sendo criado e do que está sendo feito. E quanto a não ter tempo hábil, falar bem a verdade, o único projeto que a gente votou rápido foi da Profaz, que não tinha como não se votar, era salário das professoras, das meninas que trabalham lá, então foi por unanimidade, todos votaram. Foi o único que entrou na casa e foi muito rápido, foi feito na mesma sessão. Mas até por uma questão, né, que a gente entende da necessidade, que a Profaz, querendo ou não, atende a nossa comunidade muito bem. Então, quando você comentou de será que foi o da Profaz, até fiquei assim, sabe? Eu disse, eu vou perguntar. Não, foi o Projeto Mirim, foi a questão do Projeto Mirim, da Câmara Mirim, né? Mas a reclamação não foram todos os vereadores, né? Que reclamaram, que colocaram esse ponto de vista, até porque eu perguntei como é que estava sendo a reunião coletiva entre os vereadores. Então, alguns falaram, não, os vereadores estão se reunindo, só os vereadores da bancada e mais o presidente, e nós estamos ficando de forma... Como é que era ano passado, Beto, já que tu ia? Sempre tinha reunião de todos os 9 vereadores? Sempre teve, nem todas, por isso que eu digo, nem sempre todos, porque tem a comissão, tem as bancadas que se reúnem, né? Mas sempre teve, Simone, sempre houve, se tu olhar lá nos registros da Câmara, sempre havia reunião com todos os vereadores, até porque... Para todas as pautas, Beto? Porque... Não, nem todas as pautas. Nem todas as pautas. Eu estou dizendo que sempre há, principalmente projeto importante, e é importante ficar atento também, porque vai ter projeto que nós vamos precisar, que é importante para a cidade, vamos precisar de maioria absoluta. Por isso que essas conversas, essa aproximação, porque na verdade a política é política de negócio, é política de amizade, mas é política também de compromisso através do legislativo que vai levar ao desenvolvimento da cidade. Acima de tudo,
acima da política, eu acho que está o nosso comprometimento com quem nos votou também, né, Justamente, Beto? tem que ter, e justamente por isso que os 4 vereadores também precisam ser chamados, porque eles também foram votados e todos precisam ser, Mas, Roberto, pelo menos uma vez por mês, dá uma conversada, chamam. Foi falado assim, olha, a gente não concorda com esse projeto. Não, tudo bem, mas quantas vezes quantas vezes o presidente chamou todos os 9 vereadores, vocês sentaram na Câmara para conversar? Mas há necessidade de um projeto de Câmara Mirim? Não, É isso que eu não entendi, sabe? Não, as comissões. Quem é As comissões... dos 4 vereadores que fazem parte das comissões? Não foram eleitos nessa vez. Não foram eleitos? Não, justamente nesse sentido. Há uma eleição para isso. Claro, é uma eleição, justamente. Isso. Por isso que era importante também... Tanto que eles também não nos convidaram para fazer parte das comissões deles em nenhum momento. Então, por isso... os dois lados, Beto. Eu acho claro. Que como jornalista tem que também checar se realmente é isso. Não, mas eu estou checando e estou vendo direitinho, Simone. Ótimo, tá? Beleza. Eu porque eu fiquei muito preocupada. Eu não assistia a entrevista, mas eu recebi áudios e as pessoas me perguntavam assim. É bom que a sociedade está discutindo, isso. Porque a sociedade precisa conhecer. Conhecer. Porque os vereadores, se me falar em questionamento em relação aos vereadores, todos têm uma linha sensacional. A Simone está aqui. A gente veio fazer para todos. Mas é importante que a presidência da Câmara, ela mude um pouquinho, que não use tanto a forma autoritária, que é preciso debate, é preciso conversa, é preciso diálogo, para que a gente possa ter a maioria dos projetos, como os 5 milhões que foi aprovado por unanimidade. Né? Por quê? Porque não foi ainda, Beto. Mas vai ser. É terça-feira que vem. Isso, vai ser, e todos os vereadores vão votar, né, pela conversa que eu tive, todos os vereadores, porque é importantíssimo, né? É importantíssimo. E até sugiro a ti, Simone, que antes de votar esse projeto, tu como vereador e faz parte da bancada do governo, que sugira ao presidente que chame todos os vereadores numa reunião antes para conversar, para ver qual é o problema, onde é que está o problema, por que... do Finisa? Não, de qualquer, inclusive desse dos 5 milhões que vai ser aprovado. Uma reunião. Já foi feito? Foi, inclusive. Com todos os vereadores? Faltou um vereador. Não, mas a Câmara... Foi feito na prefeitura, apresentado todos os números, antes de ser mandado, inclusive, para o Legislativo. O Executivo fez questão de chamar e explicar tudo o que ia ser passado para a gente. E ele, inclusive, comentou que projetos desse tipo, que podia dar problemas, enfim, gerar dúvidas, ele iria nos chamar, né? Eu achei muito interessante, sim. Ótimo, chamou e deu certo, né? Então que todos os projetos, Simone, sejam projetos que precisam ser provados, que é de interesse teu, que é de interesse do presidente, que é de interesse de qualquer vereador, que chame todo mundo para não haver mais esse problema. Certamente, se o presidente hoje chamar todos os vereadores e discutir novamente, vai ser aprovado. E também que o vereador fale lá. Claro, também. Olha, quero... É uma via de duas mãos. Eu acho que é o momento que está sendo lido, eu acho que ele deveria pedir ali, pede quem se manifestar. Eu acho que aquele momento também, olha, estou com dúvida, podemos sentar. Eu acho que muitas vezes a gente acha até que a pessoa está sem, não tem dúvida nenhuma, não falou nada até aquele momento. Ainda mais nesse da Câmara Mirim, que era uma coisa muito simples, muito envolvente, mas simples, não tinha nada demais, não traria custos para a Câmara, né? Ao contrário, agregaria, porque eu acho que é cultura, é educação, é política, tudo envolvendo as nossas crianças, né? E a gente até não entendeu porque ele estava tramitando normal alguns dias e ninguém em nenhum momento chegou, olha, nós estamos com dúvida, dá para... Vamos tirar, vamos conversar. E pelo que eu vi também, alguns vereadores não tinham conhecimento de que precisaria de maioria de 6 votos para aprovar. Alguns se abstendo também. Para alguns se absteram também, porque nem o presidente sabia que é para saber. O presidente precisa saber quando botar um projeto em pauta, ver quantos votos precisa, para poder aprovar, para não cair. Não, eu acho que ele sabia, porque ele sabia que poderia. Não, ele comentou até na hora lá que foi. Ele comentou que se sabia, então acho que houve mesmo contato para poder provar, porque pela conversa que eu tive com alguns vereadores do outro lado, até fiz questão de perguntar por que tinha acontecido isso. Então precisa um pouco mais de diálogo, uma conversa. E o presidente, nós vivemos ainda num sistema presidencialista. Se o presidente que preside, que ele não está ali para mandar, o presidente não manda, o presidente preside.
Essa é a função. Tem muitos que querem mandar, mas não, o presidente é para presidir, para promover a discussão, para criar o diálogo, para poder aprovar. É assim na Câmara dos Deputados, é assim no Senado, é assim nos conselhos do governo federal, é assim na prefeitura, o prefeito chama os secretários para discutir, e na Câmara de Vereadores não pode ser diferente. Preciso ter essa visão, que eu sei que é um grupo muito novo, tem todo o trabalho pela frente, e essa discussão até é boa, para que a gente não caia mais nessas armadilhas e esse diálogo seja um diálogo positivo, para que agora todos nós ficamos atentos, porque virão muitos projetos importantes, e muitos projetos que precisarão de mais de 5 votos para ser aprovado. Por isso, esse diálogo precisa estar sempre bem aflorado na Câmara de Vereadores, que é a nossa casa, que todos nós somos donos, que não é do vereador, que não é do prefeito, que não é do Beto Madeira, mas é da sociedade, e precisa, essas pessoas que nós colocamos lá dentro, independente se é do partido A, B ou C, precisa estar em harmonia, não pode haver rixa, não pode haver desavença, não pode haver grupinhos separados, a não ser naquelas questões de comissões, que as comissões, né, elas precisam, a ala de cada partido tem que se reunir para discutir as suas... Mas quando o projeto é votação, quando o projeto é de aprovação, quando o projeto... É preciso ter, mesmo que tenha maioria, é preciso diálogo entre todos. Não espere aí, presidente, não espere para que os outros vereadores venham te procurar. Procure, mostre aí a gentileza, porque eu conversei contigo, tu é uma pessoa gentil, tu tens um bom pensamento que é o bem para a cidade. Converse, seja lá com quem for, chame a bancada lá do outro partido, vai conversar, promova esse diálogo que certamente todos nós vamos ganhar. E essa colocação da Simone aqui para a gente fazer essa conversa foi muito interessante. Simone... Quero agradecer, né, Beto? Essa câmera aqui é toda tua, fica à vontade. Agradecer o espaço, primeiro, né? Desejar a todas as mulheres um dia 8 seja melhor que os outros dias, porque todos os dias são dia das mulheres, né, dona Zélia? Não só dia 8. A minha família, minha mãe especial, né? Minha mãezona, minhas irmãs, então todas as mulheres, amigas, um dia muito especial, dia 8, que elas sejam sempre lembradas. Muita saúde, muita paz. Muito obrigada a todos. Zélia. Eu quero desejar a todas as mulheres, independente da sua classe social, da sua profissão, sejam muito felizes, não só no Dia da Mulher, mas a vida toda, que lutem pelos seus direitos e também vejam também os seus deveres, né? E também que sejam assim, muito felizes. Eu quero aqui também, desde já, agradecer ao Beto, ao convite, né, ao Halley. E também eu quero assim, desejar um feliz Dia das Mulheres, né, para minhas 4 filhas, minha nora, né, que sejam muito felizes, não só no Dia 8 das Mulheres, mas que todos os dias que elas continuem sendo felizes. E vamos lutar, mulheres, pelos nossos direitos, e também vamos lutar para que nós sejamos felizes, não importa de que forma for, mas sejamos felizes. Zélia, uma lembrança, um cartão aqui da TV Sul, para que tu guarde isso com carinho da gente. Uma rosa também, tá bom? Aqui. Obrigada, Simone, um cartão, uma rosa. Obrigada, né? O cartão é uma lembrança da Pra TV todas Sul, nós, né? para todas, isso mesmo. E a rosa representa o símbolo da mulher, que é muito forte, né? Que é muito viva na comunidade. Vocês, 2 meninas, muito obrigado por ter vindo. Volte sempre aqui. E a você que está em casa, amanhã às 9 da manhã, novamente nós temos um programa aqui na TV Sul. Mais um programa especial da mulher, completando aí a Semana da Mulher. Completando não, mais um dia especial da mulher. Fazendo juízo a essa data tão importante, e às 9h30 da manhã, e à noite, às 19 horas, Nanda Ribeiro, com um musical sensacional e com sorteio, para você que participou do sorteio, está aí nos nossos Facebooks, vai ali, escreva, diga, eu quero participar do sorteio, vai ter um brinde todo especial, um presente todo especial da loja Cantinho das Flores, e a André vai estar aqui para nos ajudar para fazer o sorteio. Márcio, muito obrigado por ter vindo, seja sempre bem-vindo aqui no nosso canal, e a todos vocês, muito obrigado, forte abraço, até lá.